Olá, eu sou Brenda Mernissal, esse é o Litera Wave. Hoje nós vamos falar sobre a importância do desejo dos seus personagens para a movimentação da sua trama, então fica até o final. Solta a vinheta, Bru! Como a gente até falou no vídeo anterior sobre trama, mas tratando do assunto dos conflitos, dois aspectos principais na sua trama. O personagem e a trama, eles vão dialogar entre si, vão se movimentar entre si através dos conflitos e dos desejos. Então são as duas coisas mais importantes que você vai querer pensar sobre seu personagem, o que ele vai enfrentar e por que ele vai enfrentar essas coisas. Porque o que é o desejo do seu personagem? O desejo do seu personagem é basicamente o que motiva ele, o que incentiva ele. Ele quer alguma coisa e ele tem que ir em direção a essa coisa. Um problema muito sério que acontece muito hoje, principalmente quando os autores querem escrever um texto um pouco mais intelectual, um pouco mais trabalhando temas mais complexos, é de trazer a questão do personagem passivo. Não é que seja proibido, mas dentro da estrutura clássica, que é o que a gente está tratando aqui hoje, e assim, eu vou falar sobre a estrutura clássica propriamente dita, também vou falar sobre as outras estruturas. Lembra sempre, gente, estrutura clássica é a base de praticamente todas as obras que fazem sucesso, todas as obras que alcançam um grande público, todas as obras que são aquelas obras gostosinhas da gente assistir, que servem para entretenimento, mas também que podem servir para arte, até porque arte e entretenimento podem andar muito bem casadas, sim. Então, a narrativa clássica é a base de uma grande maioria das narrativas que a gente vê tanto em livro quanto no audiovisual, como em revistas em quadrinhos, enfim. Então, é a base, né, pra gente começar a partir daí, aprender a partir daí. E na narrativa clássica, o seu personagem, ele precisa não ser um personagem passivo, porque ele precisa movimentar a história. A história, ela vai andar em função do desejo do seu personagem e dos conflitos que o seu personagem vai estar enfrentando para alcançar esses desejos. Quando o personagem ele é um personagem passivo, ele não deseja, a história não vai para frente. O próprio personagem não gera empatia, não gera carisma, porque o desejo também é importante para os leitores se identificarem com seus personagens, que nós desejamos coisas, então seus personagens também precisam desejar coisas para que eles sejam palpáveis para as pessoas, eles sejam reais, eles causem empatia, que eles causem impressões verdadeiras nas pessoas. Se o seu personagem não deseja, ele parece algo artificial, ele parece morto, ele parece, sabe, sem expressão ali naquele meio, naquele mundo. O que ele está fazendo ali? Se ele não deseja, ele não se move, ele não sai do lugar, ele não busca coisas, ele não aprende coisas, ele não muda, ele não se torna mais forte, ele não se torna mais inteligente, ele não se torna nada, ele fica estático e, consequentemente, a sua história fica estática também. É muito importante que o seu personagem deseje coisas, porque, afinal de contas, o que é uma narrativa? O que é uma história? Basicamente, uma história é uma série de ações e reações. E essas reações causam mudanças e, de novo, a partir dessa mudança vai ter uma outra ação e uma outra reação. Assim, a gente pode resumir literalmente narrativa nisso. Série de ações e reações que causam mudanças. Aí a gente vai entrar num outro assunto que a gente vai falar em algum outro vídeo no futuro, que são beat, cenas e sequências, que são basicamente isso. Ação, reação, mudança. Só que o beat é isso num espacinho bem pequeno, a cena é isso num espacinho maior e a sequência é isso num espaço mais amplo. Ou seja, o seu personagem precisa estar se movendo porque ele quer alguma coisa e nisso ele vai inventar conflitos e isso vai causar algum efeito nele. Alguma mudança nele vai estar sempre sendo causada, certo? E pessoal, é o seguinte, se você está gostando desse vídeo e a gente tem bastante coisa para falar e acrescentar aqui, por favor, a gente está no comecinho, então vai ser muito importante que você curta, que você se inscreva aqui no canal, se você ativar o sininho, a gente está postando todas as sextas-feiras, mas é sempre bom dar uma ativada para garantir que você vai receber o vídeo. Compartilha com aqueles seus amigos escritores que também vão gostar desse assunto e bora continuar. Kurt Vonnegut, um autor conhecido de ficção científica, ele tem uma frase famosa que é que todo personagem tem que desejar alguma coisa, nem que seja só um copo d'água. O seu personagem ele tem que estar o tempo todo expressando algum desejo. Só que o seu personagem não pode desejar alguma coisa que seja, né, quero. Você quer um copo de café? Pode ser. Pode não ser também. Se não me derem um copo de café aqui pra mim, tanto faz, minha vida vai continuar de boa. Não pode ser isso. O que o seu personagem quer tem que ser uma coisa visceral pra ele.
porque ele tem que ser estimulado por essa força. O desejo do seu personagem é uma força, entenda isso. Uma força que está empurrando ele para alguma direção. Ele pode até estar meio confuso. E ele pode e vai quebrar a cara muitas vezes. Mas é uma força que está empurrando ele para algum lugar. Isso quer dizer que seu personagem, ele tem ou uma consciência muito clara, pelo menos uma noção de que se ele não conseguir o que ele tá querendo, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. O desejo do seu personagem pra ele é: se eu não conseguir isso, minha vida acabou. Não faz mais sentido. Porque esse desejo tem que mover ele acima de tudo. Porque ele vai enfrentar conflitos e os conflitos vão estar lá falando pra ele desistir. E ele tem que responder: não vou desistir. O que pode motivar ele a fazer isso? Só um desejo muito forte. Uma questão de vida ou morte. Por exemplo, em Mario, se ele não salvar a princesa, tchau, princesa. Entendeu? Não pode. Em Jogos Vorazes, por exemplo, se a Katniss não vai participar dos Jogos Vorazes, a irmã dela morre. No retrato de Dorian Gray, ele tem a coisa da sordidez, ele desloca a questão da morte exatamente pro retrato. E eu tô dando aqui alguns exemplos de mortes literais, que ela não precisa ser uma morte física, literal, ela pode ser uma morte de qualquer coisa, pode ser a morte da honra desse personagem, financeira desse personagem, né? Por exemplo, eu quero levar a minha família pra casa dessa família rica pra colocar todo mundo pra trabalhar, porque se eu não fizer isso, estamos socialmente mortos, né? Porque a pobreza tá causando isso na nossa vida. Então não necessariamente é uma morte física, mas é uma morte moral, pode ser uma morte moral, pode ser uma morte intelectual, e aí depende, esse é um outro ponto muito importante. O desejo do seu personagem, obviamente, tem que fazer um sentido e completar um senso de unicidade na sua história. Ele tem que fazer sentido pra construção desse personagem. A gente, no vídeo dos conflitos, falou sobre a questão da falha trágica, né? Ou seja, da falha de caráter mesmo do seu personagem. Tô avisando que eu vou colocar aqui no card. Ou seja, da falha de caráter mesmo do seu personagem. Essa falha de caráter, ela também vai estar dialogando com o desejo dos seus personagens, tá bom? Porque o que o seu personagem quer, muitas vezes está associado a algo que ele tem uma grande dificuldade de trabalhar aquela questão. Ou seja, na construção do seu personagem você tem que pensar o que motiva ele. O que ele quer mais do que tudo nesse mundo, o que ele quer mais que tudo nessa vida. E a partir daí a gente pode começar a pensar no que faz sentido de ser um conflito para ele, no que é um obstáculo para o cumprimento desse desejo. Existe um filósofo, provavelmente vocês já ouviram falar dele, Schopenhauer. É um filósofo muitas vezes tido como o cara das coisas tristes, né, um filósofo meio depressivo e tal, mas eu acho que falta um pouquinho de entendimento do que Schopenhauer quer dizer, mas ele fala literalmente que nós somos marionetes dos nossos desejos. O ser humano é marionete dos seus desejos. A gente está sempre sendo impulsionado. O desejo é quase que uma força mística que está sempre pegando a gente e colocando para fazer coisas, independente da nossa razão. Ou seja, nós estamos sempre sendo movidos por isso. Nós estamos cegos. É lógico que o seu personagem, ele pode ser um personagem mais racional e, portanto, ele pode relutar em alguns momentos. Pode ser, inclusive, esse o conflito do seu personagem. É um desejo muito forte por alguma coisa que é perigosa, que é questionável, e o lado racional dele tá ali impedindo ele. Mas o desejo, ele sempre tem um gostinho, que, sabe, não dá pra você ficar parado diante dele. Você tem que buscar. Inclusive, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre Schopenhauer, porque assim, na filosofia, de modo geral, se fala muito sobre desejo. Schopenhauer vê o desejo quase como essa força maligna. Outros filósofos já vão, como Deleuze, por exemplo, já vão colocar o desejo como algo que está sempre buscando e está sempre fortalecendo a gente. Eu acho que são pontos de vista bem legais e interessantes da gente estar pesquisando e entendendo também, pode ajudar a gente como escritores. Inclusive, a ideia do Literary Wave é estar trazendo alguns conteúdos a esse respeito em algum momento, sobre como outras áreas do conhecimento podem contribuir com a nossa escrita. Então fica a recomendação aí se você desejar. Existe um último ponto que eu queria falar com vocês aqui que é muito, muito importante. O que seu personagem deseja é o que ele precisa? Eu não sei se isso é um ditado, realmente eu só ouvi isso em algum momento na minha vida e ficou na minha cabeça, mas que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ter o seu desejo atendido. Acho que muita gente já falou alguma coisa parecida com isso, né? O desejo também está relacionado à descoberta e ao desenvolvimento do seu personagem. Talvez ache que o que ele deseja é alguma coisa
E no final, no desenvolvimento, quando ele tem suas forças reunidas ali, enfrenta o conflito, chega no clímax, ele percebe que aquele desejo era uma mentirinha. Na verdade, o que ele queria era alguma outra, relacionada a esse desejo, óbvio, mas alguma outra coisa. Porque nem sempre o que a gente deseja, o que a gente corre atrás é realmente aquilo que a gente precisa. E isso tem a ver até com as mentiras que o seu personagem conta pra ele mesmo. Porque ele acredita que aquilo que ele precisa na vida dele é definitivo. Se ele tiver aquilo, a vida dele tá resolvida. Mas às vezes não é. Na verdade, o que ele tá buscando é outra coisa. E ele vai aprender essa outra coisa. Então, fiquem atentos com isso também, tá? Não acho que, na verdade, é uma coisa obrigatória de você ter nessa parte do desenvolvimento do seu personagem. Mas é algo que enriquece bastante a história, deixa o seu personagem muito mais vivo. Walter White é um bom exemplo disso, né? O que ele queria no começo de Breaking Bad? Fala aí, Bruno. Você que é fã de Breaking Bad? Não lembro o que ele queria. Ah, ele queria pagar as contas do hospital lá. Ele tava com câncer, queria morrer, certo? É. Ele queria deixar o dinheiro pra família e tal, e falou, vamos fazer droga. Trampo aqui de professor não tá dando em nada. Exatamente, é tipo uma coisa meio dual, mas no final o meu propósito moral é maior do que isso, então bora fazer drogas. Era isso que ele queria? Depois que ele entra pra esse mundo? Depois que ele se cura do câncer? Nesse mundo ele ficou bem surtadão, então é difícil saber se ele realmente não queria isso. Eu acho que ele queria o poder, né? Ele queria ser o Walter White, qual é o codinome dele? Heisenberg, né? Já fiz o caminho contrário de novo, é isso mesmo? Ele queria ser o Heisenberg, queria ser o traficante, o poderoso, o cara que chega lá e, né, todo mundo teme ele, foge dele, é submissa a ele, enfim. Então era um desejo reprimido, digamos, um desejo que estava escondido por trás de um outro. Pensa nisso, considera isso quando você estiver criando seu personagem e sua trama também. Bom, gente, isso é basicamente o que eu tinha pra falar, pra trazer pra vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, que é bbernisal, bmudobernisal. E também sigam Bru, nossa linha editor, que é bru_hako. É isso, digam aqui pra mim nos comentários, por favor, vamos interagir. Esses personagens, do que eles estão indo atrás, o que eles querem dentro da sua trama, qual o sentido que isso tem dentro da sua trama. Vamos conversar sobre nossas histórias para que a gente possa fazer histórias melhores juntos, tá bom? É isso, gente, um beijo.